Todos são iguais perante a lei. Mas o que acontece quando a própria lei dá um tratamento diferente a alguns cidadãos, considerando os cargos que ocupam? O senador Cássio Cunha Lima, do PSDB da Paraíba, tem um projeto de emenda à Constituição que extingue o foro privilegiado. Ele é o convidado do nosso programa. Seja bem-vindo, senador. Eu gostaria de começar fazendo uma abordagem do foro privilegiado na história do Brasil. Ele é uma herança do tempo da colônia, muito embora até na nossa primeira Constituição, desde 1824, tenha constado explicitamente que é vedada a existência de foro privilegiado e de tribunais de exceção. O que aconteceu de lá para cá, que na Constituição de 1988, considerada Constituição Cidadã, suprimiu-se essa vedação, ou seja, inclusive até especificou-se quem teria direito ao foro privilegiado. Na história constitucional brasileira, nós só tivemos a introdução desse instituto do foro por prerrogativa, ou mais comumente conhecido como foro privilegiado, na Constituição da ditadura de 69. Então, se você for considerar a história do direito constitucional do Brasil, esse é um fenômeno recente na perspectiva histórica. E o Constituinte de 88, e eu fui um deles, eu fui também deputado constituinte, já fui 3 vezes prefeito, 2 vezes governador e agora estou nesse primeiro mandato de senador. Resolveu preservar esse instituto que não tem paralelo em nenhum outro país do mundo. E é encarado como um privilégio, né? É um privilégio quando você tinha um outro instituto que já caiu, fruto da iniciativa do meu pai, o senador Ronaldo Cunha Lima, que era a imunidade parlamentar. A imunidade parlamentar se somava ao foro privilegiado e você criava aí uma situação efetivamente de privilégio que somava à conclusão de uma impunidade. A proposta qual é? É retirar do texto constitucional, com os devidos cuidados, o crime comum. Não faz sentido você ter esse privilégio que, na prática, em algumas situações, deixa de ser privilégio, porque você passa a ser julgado numa única e última instância, que é o Supremo Tribunal Federal para o caso dos parlamentares, presidente da República, os governadores, o STJ. Então você fica vinculado a uma única e última instância. E aí você fere, primeiro, o artigo 5º da Constituição, ou seja, todos são iguais perante a lei. Que foi a abertura do seu chamado aqui na nossa entrevista. Então você tem um baseamento constitucional, cláusula pétrea, que é o artigo 5º. Você há de respeitar o juiz natural da causa, como cidadão comum. Você tem que preservar o que está também garantido na Constituição, que é o duplo grau de jurisdição. Então você tem um conjunto de argumentos históricos, doutrinários, de fundo constitucional, que me leva a crer que teremos sucesso na apresentação ao plenário da proposta. Já coletamos as assinaturas necessárias. Tão logo fui à tribuna comunicar à casa que estava apresentando a PEC, o projeto de emenda à Constituição. Eu próprio colhi as assinaturas e encontrei uma receptividade muito positiva no plenário. Bom, é claro que vamos ter que chegar numa etapa posterior, que é conquistar 3/5 dos votos em cada uma das casas do Congresso e 2 turnos em cada uma das casas. Agora, sem querer chegar ao final aquilo que eu tinha programado para ser uma das últimas perguntas, mas o que acontece nos tribunais superiores? Eles também estão assoberbados de processos. É a consequência que, tanto no STJ quanto no STJ, pior ainda, mas no Supremo Tribunal Federal, há uma série de causas de pessoas com direito a essa prerrogativa, mas que ficam lá anos e anos e menos de 5% são julgadas, né? Ou seja, há a possibilidade também de desafogar o judiciário. Desafoga, você ganha celeridade, você combate essa sensação muito negativa que a sociedade tem em relação à impunidade de forma geral, não apenas em relação a esses casos, porque é bom esclarecer que a nossa proposta ela preserva outros tipos de crimes previstos na Constituição. O crime político, o crime militar, o crime de responsabilidade. Eu estou me referindo ao crime comum, que aí não tem sentido mesmo você ter um julgamento de um atropelamento, vamos dar um exemplo, no Supremo Tribunal Federal. E a sensação de que o cidadão comum é julgado por um juiz e que o cidadão que tem esse foro privilegiado é julgado por um outro juiz diferente. Exato. E você não encontra no Supremo, né, a própria tecnicidade. O Supremo é a casa de garantias da Constituição.
né? É a Suprema Corte do Brasil. Não faz sentido juízes, magistrados, ministros do Supremo terem que decidir sobre um eventual atropelamento que seja provocado por um parlamentar e que seja processado nesse sentido. Então, é fundamental que possamos olhar esse ajuste que propomos na Constituição como um avanço entre tantos outros que o Brasil ainda precisa ter para esse mundo moderno que queremos levar ao nosso país. Agora, o projeto o projeto de emenda à Constituição se refere aos crimes cometidos durante o mandato. Ah, sim, sim. Você, quando assume o mandato, você termina trazendo pelo foro privilegiado a ação para o Supremo Tribunal Federal, se for, por exemplo, senador ou deputado federal. Se for governador de um estado, para o STJ. Aprovada a PEC, que tem um caminho longo a percorrer, né? Nós estamos apenas no primeiro passo de uma caminhada que é longa. Tem o trâmite no Senado, suas respectivas comissões, Câmara dos Deputados, um quórum de aprovação sempre muito elevado, mas vai desafogar a justiça e vai responder a um anseio da sociedade que não entende bem porquê desse privilégio num país cuja sua própria Constituição, lá no artigo 5º, insisto, afirma que todos são iguais perante a lei. A corregedora do Conselho Nacional de Justiça, a ministra Eliana Calmon, ela se refere, inclusive, ela cita explicitamente que o foro privilegiado seria uma coisa de república de bananas, né? A ministra tem feito um trabalho muito altivo, muito corajoso, no sentido de procurar trazer um aprimoramento para o Poder Judiciário brasileiro. E ela explicita suas opiniões com muita frequência e sem nenhum receio, assim, digamos. Altivez, eu acho que é um bom adjetivo. Ela é uma mulher altiva, corajosa, ética, né? Tem sido uma referência importante para o Brasil. Assim como a maioria da magistratura brasileira, que é formada por homens e mulheres dignas e decentes. Agora, a medida da PEC também vai pôr fim ao foro privilegiado no Poder Executivo e também no Poder Judiciário. No Judiciário. Agora, eu queria que o senhor citasse e justificasse por que a manutenção de alguns foros, explicitamente na sua pela nova prerrogativa redação. da função, para que você possa proteger, digamos, eu vou manter o exemplo do Legislativo, aí você tem que proteger nos crimes políticos, nos crimes de opinião, a autonomia que um parlamentar deve ter, sobretudo quando da oposição, porque a Constituição, a lei, muito mais é feita para proteger as minorias do que as maiorias. Nós vamos dizer que você tenha, por uma conjuntura, e a conjuntura atual não está muito distante disso não, né? Uma maioria muito esmagadora de determinado segmento político. Se você não tiver protegido das suas opiniões na atividade estrita do parlamento, você pode ficar vulnerabilizado, você pode ficar frágil e não exercer de forma plena, de maneira altiva, vem de novo aí a expressão, por força de ameaças, de retaliação, de, enfim, incômodos que você sofre por uma maioria que esteja conjunturalmente estabelecida naquele momento. Então, o senhor acha que naquele momento em que nós acabávamos de sair de um período de exceção de 25 anos, longos anos de exceção, talvez o espírito dos políticos na época, depois de tanta repressão assim, e de tanto sentir o peso das botas em cima, vamos dizer dessa forma, talvez isso tenha resultado em explicitação de em colocar na Constituição cidadã tantos itens. Eu acho que aí, nesse caso especificamente, você tem um extrapolamento dessa proteção do exercício do mandato. Eu acho que o mandato tem que ser protegido. Você tem que ter liberdade plena para suas opiniões, para enfrentar qualquer que seja a situação, qualquer que seja o governo. Você precisa ter essas salvaguardas. Só que não é necessário extrapolar isso para o mundo real do crime comum. E é disso que nós estamos falando. E é isso que a sociedade não aceita. E é isso que estamos procurando corrigir, preservando os crimes de responsabilidade, que são aqueles afetos ao exercício do mandato, ou ao exercício da função de governador, de presidente, de ministro, por exemplo, do Supremo Tribunal Federal. Os crimes de responsabilidade, com suas peculiaridades, os crimes militares também com suas peculiaridades, estes ficam preservados. Agora eu faço uma pergunta, senhor. No caso, por exemplo, como do suposto mensalão, qualquer um deles, em que um cidadão comum, ele, por uma manobra jurídica, pega um advogado famoso e apensa ou anexa o nome do seu cliente, que não é um político, ao nome de alguém que tem um cargo importante, um mandatário ou então uma figura do ministro, por exemplo.
ou deputado federal, senador, e aí com isso ele não sobe mais o processo para os tribunais superiores? Não. E não há mais retardo? Não, poderá subir aos tribunais superiores em grau de recurso. E é isso que se pretende também, você dá um duplo grau de jurisdição. Porque hoje, na regra atual, você tem uma única e última instância. E isso, inclusive, aumenta de forma extraordinária a responsabilidade que o magistrado tem na tomada da sua decisão. Porque ele não tem a instância revisora. E no Estado de Direito Democrático, preservando garantias individuais, é importante que você tenha a instância revisora. Talvez um dos fatores, por exemplo, na demora do julgamento de alguns processos, é a imensa responsabilidade que pesa sobre o juiz, o magistrado, o ministro, no caso, porque ele sabe que ali estará tomando a decisão em caráter definitivo. Não há mais para quem apelar, não há quem recorrer. Porque, repito, é o termo usado na própria Constituição, é a única e última instância. Mas aí então não haveria, em tese, o desafogamento do judiciário, porque continuaria havendo o recurso ao Supremo, ao Superior Tribunal de Justiça. Alguns casos não chegarão ao Supremo, vai depender, um bom volume dessas situações de crime comum não chegarão ao Supremo. O Supremo é uma corte constitucional. Pode chegar no STJ, vai chegar no Tribunal de Justiça. Ou seja, os processos passam a ter o rito normal que o cidadão comum tem. E com preservação também na proposta de salvaguardas, principalmente para o presidente da República, com o Instituto do Habeas Corpus, para preservar a estabilidade institucional. Por hipótese, o presidente se envolve, eu vou manter o mesmo exemplo, num atropelamento. O presidente da República resolveu sair com sua família num final de semana e comete um atropelamento. Na regra atual, seria julgado perante o Supremo, com a participação do Congresso. Você vai ter o juiz natural da causa analisando isso, e o presidente com a faculdade de ter o habeas corpus do Supremo Tribunal Federal em nome dessa estabilidade institucional, por razões muito óbvias, e isso eu estou fazendo aqui uma alegoria, né, fantástica, extraordinária. Eu acho que seria mais ilustrativo se o senhor descesse alguns degraus na hierarquia política e citasse, por exemplo, um deputado estadual, um deputado federal. Eu estou citando um exemplo mais representativo do presidente da República, e vale para o deputado estadual. A gente teve um caso muito rumoroso, há um ano e pouco, aquele caso de um deputado Curitiba, estadual em Curitiba que promoveu um atropelamento, etc, etc. Então é preciso que você possa compreender que o instituto da prerrogativa de foro, como está hoje, ele ficou muito largo. O que nós queremos é preservar todas essas funções inerentes ao exercício pleno, autônomo do mandato, não apenas do parlamentar, mas da decisão de um juiz. O juiz precisa ter, né, garantias legais, constitucionais para a autonomia das suas decisões, mas sem chegar ao campo do direito do chamado crime comum. Bom, agora eu faço uma outra pergunta. Uma pergunta até bastante mais problemática. Assim, por quê? Temos o caso do ficha limpa. Né? No caso do ficha limpa, o senhor perdeu, acho que quase um ano de exercer quase um ano de mandato. Mas, evidentemente, isso não quer dizer que o senhor seja contra a ficha limpa. Né? Ou seja, o senhor acha que o seu projeto, de alguma forma, ele traz uma complementação para o projeto da ficha limpa ou ele anda na mesma direção?